A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Maico, do Ministério Gerando Vidas. E eu quero compartilhar um tema de muita relevância para nós, Igreja de Cristo, diante do contexto político, social que estamos vivendo nos últimos dias. Eu quero falar sobre um tema: política e religião se misturam? Antes de mais nada, de começar a abordar o tema política e religião se misturam, eu quero deixar bem claro que eu não sou candidato a nada e nem pretendo ser no futuro. Na verdade, o tema que nós vamos abordar nesta oportunidade não se refere propriamente à política, mas se refere ao posicionamento da igreja em relação à política. Eu me lembro, queridos, que eu cresci ouvindo algumas frases que ficaram gravadas em minha mente e eu poderia desde já citar pelo menos duas. A primeira frase que eu cresci ouvindo é que política e religião não se misturam e que política e religião não se discute. Eu ouvi por várias vezes, frases como esta, acreditei que estas frases eram verdades, abracei a ideia e por muito tempo acreditei que a igreja não poderia estar próxima da política. Acreditei que essa era uma verdade que libertava, mas pelo contrário, os anos foram se passando e hoje eu tenho um outro posicionamento a respeito. Eu entendo que essa não é uma verdade que liberta, mas pelo contrário, essa ideia, ela escraviza. Porque essa ideia, ela nos ensina que a igreja, ela não pode se misturar com a política. Pelo contrário, esta ideia entende que a igreja precisa se afastar da política. Esta ideia compreende a política como algo ruim, como algo diabólico, como algo que foi criado pelo diabo, pelos demônios, e que na verdade a política não foi criada pelo diabo e nem tampouco pelos demônios. A política pode estar por um tempo sendo usada para o mal e pelo mal, mas ela não foi criada pelo diabo, pelo contrário, ela foi criada por Deus para fazer o bem e para exercer a justiça. Então essa ideia que a igreja precisa se afastar da política, ela foi amadurecendo na minha mente e por vezes e por muito tempo eu me afastei da política acreditando ser o melhor posicionamento que a igreja de Cristo poderia adotar. Porém, hoje eu cheguei à conclusão que a igreja, ela não pode se afastar da política. Porque quando a igreja, ela se afasta da política, o mal se aproxima. Quando a igreja, ela se omite em relação a questões políticas, o mal governa. E isso é Bíblia, querido. Isso é Bíblia, querido. Provérbios 29:2 diz que quando o ímpio governa, o povo sofre. Em outras versões vai dizer: quando o ímpio governa, o povo geme. E eu quero aqui, para fundamentar o meu posicionamento, eu quero aqui citar uma frase de Charles Spurgeon, que diz, certa feita, ele disse: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso,
os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Perceba que Charles Spurgeon, sendo um pastor batista, um pregador batista do século XIX na Inglaterra, ele traz uma frase que me chama muito a atenção. Ele diz sobre a importância de discutir política. E quando ele utiliza o verbo discutir dentro desse contexto que Charles Spurgeon revela e retrata, ele não significa fazer ou criar brigas ou discórdias, mas pelo contrário, o verbo discutir aqui significa analisar e orientar a respeito de. Então Charles Spurgeon está falando sobre a importância da igreja analisar a política e orientar as pessoas a respeito dela. Charles Spurgeon está dizendo que a igreja não pode se afastar. Pelo contrário, a igreja precisa se aproximar para analisar a política e orientar os seus seguidores a respeito dela. E talvez você pode falar assim: pastor, o senhor deveria estar falando sobre Jesus? O senhor poderia estar falando sobre salvação e o senhor está falando de política? Querido, eu não estou falando de política, eu estou me referindo ao posicionamento da igreja em relação a ela. Por quê? Porque até mesmo o próprio Deus, ele se preocupou com a política. Se Deus não tivesse se preocupado com a política, Deus não tinha colocado José como governador do Egito. Pelo contrário, Deus tinha colocado José em outra posição que não fosse uma posição política e uma posição de governo, porque política significa forma de governo e forma de governar. Deus se preocupa tanto com a política que toda vez que um líder se levantava ferindo os princípios do Senhor, colocando os valores da palavra do Senhor de lado, desprezando-os, Deus sempre levantava uma voz profética para combater o governo que era um governo ruim e mau aos olhos do Senhor. Então Deus sempre se preocupou com a política e sempre quis que a igreja se posicionasse em relação à política. E talvez você pode me falar assim: pastor, eu não gosto de política por causa da corrupção, porque só se vê falar de corrupção. Querido, mas quem se corrompe não é a política, quem se corrompe é quem está usando ela. Quem se corrompe é quem está no governo, quem está governando, quem está criando leis, quem está ditando normas. E talvez você pode me perguntar assim: eu não gosto de política, mas deixa eu te dizer uma coisa, querendo ou não, você se envolve com ela. Quando você critica uma atitude do presidente da República, você está fazendo política. Quando você critica uma atitude do prefeito, você está fazendo política. Quando você vota, e hoje o voto no Brasil ele é obrigatório, se não me falha a memória, desde 1946. Se você não vota, você precisa justificar o seu voto. E se você não vota e nem justifica, você paga uma multa por não justificar. Então, querendo você ou não, você vai participar da política. Agora, só me resta saber como
você vai participar da política? De que forma você vai participar da política? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque em relação à política não existe neutralidade. Em relação à política, ou você se posiciona, ou você se omite. Em relação à política, ou você fica calado, ou você fala. E aqui oportuno se faz citar uma frase de Martin Luther King que diz, um pastor batista, uma frase dele que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King aqui, ele está criticando a falta de posicionamento do povo de Deus, ou daqueles que se dizem bons. Martin Luther King aqui está criticando a omissão, porque para você que não sabe, a omissão também é um pecado, e eu te provo isso na Bíblia. Tiago 4,17 diz que quando eu posso fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Porque pecado não é apenas fazer o mal, pecado também é deixar de fazer o bem. Quando eu posso fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Quando eu posso me posicionar e prefiro me omitir, eu cometo pecado. Eu não estou dizendo que você precisa se posicionar de uma forma que agrida as pessoas. Eu não estou aqui dizendo para você votar em A ou B, não. Eu não estou aqui influenciando você a votar em partido A ou partido B, não. Eu estou me referindo nesse vídeo ao seu posicionamento em relação à política. Em quem você vai votar, cabe a você e a sua família discutir sobre. Mas de fato a igreja não pode se omitir, porque quanto mais a igreja se omite, mais o mal prevalece. Quanto mais a igreja se fala, mais os ruins gritam, e o grito deles tem ferido os nossos ouvidos. A igreja não pode se calar, e quando eu digo isso, não é para você ir para o Facebook e agredir pessoas que têm posições políticas diferentes da sua. Eu não estou me referindo a isso. Eu não estou me referindo a você obrigar alguém a acreditar na verdade que você acredita, não. Eu estou falando para você se posicionar e defender os valores que você, igreja, acredita e que a própria palavra de Deus acredita e prega. Eu estou falando para você se posicionar como cristão diante da sua família, porque falamos de corrupção como se a corrupção só acontecesse em quem está no poder, mas pelo contrário, a corrupção também acontece aqui embaixo. Sabe como a corrupção acontece? Quando eu prefiro vender o meu voto, sem saber e sem conhecer o projeto e o plano de governo que o candidato tem para oferecer, que vai ao encontro dos meus ideais e dos valores que eu e a igreja de Cristo acredita. Então eu não posso me omitir, eu preciso me posicionar, eu preciso ser um cristão de verdade, sem afrontar ninguém, sem discutir política com ninguém, sem desprezar ninguém. Pelo contrário, eu preciso respeitar quem não acredita naquilo que eu acredito. Eu preciso respeitar o direito do outro, porque da mesma forma que o outro tem, eu também tenho. Mas eu não posso me calar. Quando eu me calo, quando na verdade eu deveria falar, eu estou cometendo pecado.
Eu tenho a oportunidade de gritar e prefiro me calar. Eu tenho a oportunidade de influenciar e prefiro me omitir. Querido, Deus não chamou uma igreja desse jeito. Deus chamou uma igreja que não foi chamada para ser cauda, mas cabeça. A igreja de Cristo não foi chamada para sofrer com o governo do ímpio, não. A igreja de Cristo foi chamada como cabeça. Então eu finalizo a minha fala dizendo que o remédio para acabar com a corrupção não é se afastar da política, é se posicionar em relação a ela. Sabe por quê? E eu termino meu discurso citando um texto de Cantares 6:10, a qual o autor diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Eu quero apenas frisar quem é esta que aparece como a alva do dia. Na verdade, quando Salomão escreve quem é esta, ele está se referindo à igreja e está comparando a igreja à alva do dia. Aí você me pergunta: pastor, o que é a alva do dia? A alva do dia é o primeiro brilho pela manhã. E o interessante é quando a alva do dia aparece, a escuridão, a noite entende que é hora de bater em retirada. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Quando a igreja se posiciona, quando a igreja se manifesta, quando a igreja aparece, não se esconde, a escuridão é obrigada a bater em retirada. Precisamos nos posicionar como igreja, precisamos nos posicionar como cidadãos que temos valores a serem defendidos e temos direitos a serem exercidos, mas um posicionamento respeitoso, um posicionamento decente. Não é ir para as redes sociais utilizar palavras de baixo calão, não. Não é ir para as redes sociais agredir quem não tem a mesma posição partidária sua, não. Isso não é um comportamento de cristão. Mas se posicionar em relação à política é você reunir a sua família na tua casa e conversar sobre plano de governo e sobre o candidato que você vai votar, sem vender o seu voto, sem abrir mão do seu direito. Pelo contrário, se posicionar em relação a ele como igreja e como cristão na face da terra. Que Deus te abençoe, querido, e que você não se omita. Pelo contrário, que você seja uma voz profética levantada por Deus para combater o mal e para ver o bem reinar sobre nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém.